mensagem de hoje, irmãos, Deus falou muito comigo esses dias também em cima dessa mensagem. Toda vez que eu vou pregar, eu procuro buscar algo de Deus realmente, porque eu sei que eu estou mexendo com famílias, eu sei que eu estou mexendo com maridos, com esposas, com pessoas maravilhosas, e isso é muito sério dentro de Deus, e a gente procura também estar atento a isso, né? O tema da mensagem de hoje é: siga o processo na direção de Deus. Eu vou repetir: siga o processo na direção de Deus. Siga o processo na direção de Deus, é o tema. Veja bem, viver com Deus é maravilhoso. Viver com Deus é o melhor modelo de vida que se tem do ser humano, essa vida com Deus. A vida com Deus, irmão, ela te leva para a eternidade, como foi louvado o hino aqui. Já pensou nisso? Passar uma eternidade com Deus, salvo. A vida com Deus, querer andar com Deus, te leva à eternidade. A vida com Deus, irmãos, veja bem, ela nos leva a ter um casamento abençoado. Nos leva a ter um casamento abençoado. Quando um casal vive com Deus, quando o casal ele anda com Deus, não é Deus andar com você, mas é você andar com Deus. É uma diferença disso. Porque Deus ele está disponível, mas nem todos estão disponíveis a andar com Deus. Então a palavra que nós temos que meditar, refletir, não é Deus andar com a gente, mas é nós temos a disposição de andar com Deus. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, foi uma escolha, foi uma decisão. O Enoque ele decidiu viver a vida dele andando com Deus. A vida com Deus é tremenda para os nossos filhos. Vocês viram quantas crianças da igreja, meninas na coreografia, jovens louvando aqui no altar, famílias da igreja, crianças lá, isso é tremendo. Crianças que crescem com o temor do Senhor, que recebem amor, que recebem ensinamentos, que recebem cuidados, que recebem educação cristã. Isso é tremendo para a vida delas. A vida com Deus, irmãos, ela é maravilhosa para as finanças da gente, porque Deus, ele é um Deus completo. A bênção de Deus, ela é para toda a sua vida, em todas as suas áreas, inclusive nas finanças também. Eu não prego aqui teologia de prosperidade, braganha, que você vai comprar de Deus, não. Eu prego aqui um Deus que tem algo completo para a tua vida. A Bíblia diz que o relacionamento de Deus conosco, ele é tremendo e maravilhoso. E o que mais nós conhecemos aqui na terra que se parece com isso é o Pai. O próprio Jesus disse: chame ele de Pai, Pai nosso que estás no céu. O que Jesus quis mostrar para nós: olha, a maneira que vocês mais conhecem do jeito que Deus é com homem é o Pai, é pai e mãe. Pai e mãe gosta de ver filho sofrer. Pai e mãe quer o melhor para o filho. Pai e mãe protege o filho. Pai e mãe corrige o filho. Então Deus é um Deus que quer o melhor para você. E é por isso que Deus também não abre mão das suas finanças. Serem finanças saudáveis, serem finanças dignas, independente de quanto você ganha. O segredo não está no rendimento da tua casa. O segredo está como processo como isso. Você lida com isso. Como você lida com o dinheiro. Viver com Deus abençoa as finanças. Viver com Deus, irmãos, é bênção para a sociedade. Esse mundo precisa de pessoas que andam com Deus. Viver com Deus é maravilhoso. Pastor, o senhor está falando que viver com Deus é maravilhoso, mas pessoas não dão certo no casamento. Crianças crescem caminhos errados. Finanças às vezes estão todas desequilibradas. Famílias que eram para viver em paz estão destruídas ou vivendo, não momentos de dificuldade existem, mas estão vivendo uma vida constante de dificuldade, não conseguem sair do problema. Existem momentos de dificuldade, mas nós não podemos ter uma vida constante de dificuldade. Aí você diga: pastor, a vida com Deus é maravilhosa, mas a gente vê pessoas que não desfrutam disso. Por quê? Por causa do processo. As pessoas, elas até vão na igreja, elas aceitam a Jesus, elas até passam as águas do batismo, elas até frequentam cultos, mas elas não querem passar pelo processo, não querem viver do jeito que
Deus quer que elas vivam. As pessoas, irmãos, elas têm resistência à vontade dele. Muitas pessoas que estão na igreja, elas têm demonstrado resistência aos ensinamentos do Senhor, às palavras liberadas do altar. Muitas pessoas, mesmo estando diante da igreja, irmãos, têm demonstrado resistência a uma vida com Deus. Elas não querem abrir mão do eu, não querem abrir mão de estruturas antigas que aprenderam com seus pais, embora viram seus pais sofrerem demais, elas insistem em manter a mesma estrutura, o mesmo temperamento, o mesmo jeito. As pessoas têm resistência ao processo. Por quê? Porque o processo envolve mudança, e toda mudança é complicada, não é, irmãos? Quando fala que vai mudar de casa, arrepia, não arrepia? Eu mudei muito de casa, graças a Deus, não tem tempo, não é? Mas quando fala que vai mudar de casa, dói coluna, já penso na furadeira, caminhando, bagunça. É um mês antes ajeitando para mudar, é um mês depois ajeitando porque mudou na casa nova. Não fica bom. Mudança, nós não gostamos de mudança. A gente não gosta de algo novo, de algo que foge aos nossos padrões, que foge ao nosso controle, que foge ao nosso jeito de viver e agir. Nós somos centralizadores. Nós até queremos viver as coisas, mas desde que elas sejam do nosso jeito, não do jeito de Deus, não de um jeito que vai ser contra. E o processo, ele envolve mudança. É por isso que muitas pessoas, elas vão para a igreja, elas aceitam a Jesus, elas se batizam, elas frequentam o culto, mas elas não desfrutam da bênção. É porque elas têm resistência ao processo. Elas querem estar na igreja, mas sem mudança. Querem estar na igreja, mas tratando o marido do mesmo jeito, tratando a esposa do mesmo jeito, tratando os filhos do mesmo jeito, lidando com o dinheiro da mesma forma, com o coração cheio de dúvida, cheio de ruindade. Querido, você tem que seguir o processo, mas na direção de Deus. Fala para essa pessoa linda, maravilhosa, que vai pagar um lanche para você depois do culto. O processo é Deus que dirige. Fala para ele: tem mudança sim. Tem. Jesus nos ensinou muito sobre o processo. Uma passagem que ele ensinou do processo, mas a gente pega pontos das passagens que nos interessam. E essa passagem você ouve muito ela falar sobre salvação, que é do filho pródigo. Mas na verdade a parábola do filho pródigo, toda a parábola do começo ao fim, ela nos mostra ali o processo da forma de Deus agir. Abra sua Bíblia comigo no livro, tópico 2 da mensagem. É o livro de Lucas, capítulo 15, do versos 11 ao 32. Lá para terça-feira eu coloco no grupo de WhatsApp os tópicos, aí dá para você estudar direitinho a mensagem, mais detalhe, deixar Deus falar mais no seu coração, se aprofundar. Lucas 15, do 11 ao 32. Deus vai pegar você aqui hoje, hein? Vai escutar o processo aqui hoje, e Deus vai mexer com você. Não foge não, vai para o banheiro, nada, segura aí. Jesus vai te pegar hoje de jeito abençoado aqui. Lucas 15, do 11 ao 32. A igreja encontrou? Diz o seguinte, do 11 ao 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade. E o pai repartiu a propriedade entre eles. 13. Não muito tempo depois,
O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo para cuidar de porcos. 16. E ele desejava encher o estômago com as lavagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Um dia ele caiu em si e ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado aos seus pés, tragam um novilho. Olha que festa linda, irmão, no 23. Tragam um novilho gordo, um mate, vamos fazer um churrasco, uma festa, nos alegrar. 24. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Aleluia, né? Vou pegar aqui que eu acho que é isso. 25. Explodiu. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música de dança, uma grande festa. 26. Então chamou um do servo e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olhai, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30. Mas quando volta para cá desse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu mata um novilho gordo para ele e faz uma grande festa. 31. Disse ao pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão, alegrar-se, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Essa parábola do filho pródigo, a gente sempre pega muito a parábola do filho mais novo, que saiu e depois voltou, né? A questão da volta. Mas hoje eu quero usar como referência aqui para o contexto dessa mensagem, para a exposição desse texto bíblico, a figura do pai. A parábola que Jesus contou é um pai que tinha 2 filhos. Então eu quero chamar a sua atenção para que você olhe com muita atenção para a figura do pai. Um pai que é um pai muito estável, que tinha uma vida boa. Ele era um excelente pai, tinha empregados, funcionários, tinha propriedades, os filhos não tinham falta de nada com ele. É um pai que a gente percebe que os filhos estavam com ele, até mesmo vai embora, e quando ele vai embora, ele reconhece que a casa do pai dele era uma casa boa, porque eu sofri isso na casa do meu pai, até os funcionários são bem tratados. Ou seja, o pai, o chefe da casa, que era uma pessoa realizada, uma pessoa boa. Mas escute isso: mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo tendo conquista, prosperidade, a vida também é difícil para todo mundo. Viver é uma luta constante pela sobrevivência diariamente. A cada dia, irmãos, nós temos oportunidades e desafios. Isso faz parte da vida. E você tem que lidar com isso com naturalidade, sabendo que tudo que vai acontecer na sua vida é permissão de Deus. E até mesmo as coisas difíceis não são para a tua morte, mas é porque Deus quer revelar algo maior na tua vida. As dificuldades que eu passei na vida não me mataram, me fizeram uma pessoa melhor, mais forte, me fizeram crescer.
E as dificuldades que Deus permite você passar, elas têm um propósito de honra na tua vida e crescimento, ainda que sejam dolorosas. O remédio é amargo. E às vezes não tem jeito. Para curar alguma coisa tem que recorrer ao remédio. Tem que correr no remédio. Mas ele é amargo. Ele é amargo, mas ele não é ruim. Ele é ruim de tomar, mas ele é bom, porque ele te cura. E às vezes Deus permite diversas coisas, mesmo a pessoa sendo boa, porque para propósitos maiores. É o que Jesus quer nos ensinar na parábola. E esses filhos saem. Eu imagino que esse pai ficou muito triste, porque mesmo dando tudo, mesmo cuidando com amor, mesmo dando empregado para os filhos, o filho é ingrato. O filho não reconhece: ô pai, dá o que é meu aí, ó, que é minha herança, dá o que é meu aí, que eu estou fora. Irmãos, o dinheiro que o pai suou para ganhar, para comprar, para conquistar, para que eles tivessem uma vida boa, ele gastou tudo com porcariada. O dinheiro que o pai juntou na vida, com trabalho, com investimento, o filho mais novo gastou tudo com coisa que não presta. Mas um dia, a vida é assim. Hoje ela está de um jeito, amanhã vai ter outro. Talvez hoje você tenha uma notícia ruim, mas amanhã você vai ter uma notícia de vitória no nome de Jesus. Talvez hoje os dias são de luto, mas amanhã vai ser dia de vitória. Não existe luto eterno. De um jeito ou de outro, Deus que cuida de tudo, vê tudo, sabe de tudo, Ele dará um destino de glória para cada causa. E na vida daquele moço, Deus move ali. O pai não está ali, ele está longe, ele gasta todo o dinheiro. Mas a Bíblia diz que um dia ele criou juízo. Ah, pai, meu pai é tão bom. Irmão, ele precisou passar o que passou para reconhecer a importância do pai dele na vida dele, a vida boa que ele tinha, a vida segura que ele tinha. E lá, longe de casa, sem comida, sem dinheiro, porque ele gasta tudo, sem comida, num trabalho difícil e tentando comer a comida dos porcos, e mesmo assim ele era negado. Um dia ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa do meu pai, nem que meu pai me trate como um empregado, mas é melhor ser empregado do meu pai do que viver essa vida. Ele reconhece que ele está errado, ele volta: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser seu filho, mas eu quero ser teu empregado. O pai vê aquilo e o pai enxerga o quê? Deus mandando o filho dele de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído. E ali o pai faz uma grande festa, irmãos, mata novilho, chama, uma festa tremenda, porque o filho dele voltou. Gente, que vida! Essa história que já virou desenho, essa história que Jesus contou, essa palavra já virou filme, pregações, né? É uma história muito rica para nos ensinar. E é por isso que nessa noite, em cima dessa história, Deus me deu esse tema: siga o processo, mas na direção de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: sua vida não é igual aos outros. Você é único em todos os sentidos. Você é único no gosto. Quem gosta? Para quem aqui a cor preferida é azul? Levanta a mão. Para quem aqui a cor preferida é vermelho? Vamos lá. Para quem aqui a cor preferida é preto? Olha, quanta gente. Para quem aqui a cor preferida é rosa? Tem alguém? Ninguém gosta de rosa. Lucas? Sério isso? Para quem aqui a cor preferida é roxo? Eu acho lindo o roxo. Algumas pessoas. E deve ter mais ali. Somos diferentes. Somos diferentes nos gostos. Somos diferentes no beauty. Tem gente que é mais magrinho, não engorda nem a pau. Tem gente que é mais gordinho igual eu, não emagrece de jeito nenhum. Tem gente que gosta de coisa salgada. Tem gente que gosta de coisa salgada. Tem gente que gosta de coisa doce. Cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de gordurinha na hora do churrasco. Tem gente que não gosta de gordura. Quem é que não gosta de gordura?
Quem que gosta de gordura? A maioria. Misericórdia, Jesus. Nós somos diferentes. Quem que gosta de carne mal passada? Quem que gosta de bem passada? A Ru gosta dela queimada, que eu sei. Tá vendo? Nós somos diferentes. A carne que é boa, você não é boa por mão do lado. A gente tem gosto diferente. Irmãos, se nós somos diferentes nesses níveis, entenda o seguinte: na questão de dons nós somos diferentes também, e até mesmo nas questões de dificuldades e problemas. Talvez o que doa em você seja a vida financeira. Para o outro, talvez a dor dele não é nas finanças, mas é no casamento. Talvez para outro, a dor que ele enfrenta é com o filho. Talvez para outro, a dor que ele enfrenta é na saúde. Talvez para outro, a dor que ele enfrenta é no passado. Talvez para outros, a dor que ele enfrenta em qualquer outro tipo de situação anormal que nós nem imaginamos que seja, mas ele tem uma dificuldade, ou mais que uma, porque nós somos diferentes. Mas eu quero falar uma coisa para você: Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tem poder de, mesmo a gente sendo diferente, dar um destino de honra para a sua vida e tratar você de uma forma maravilhosa. O que eu quero dizer: se Deus fez no irmão, faz na sua vida também. Se Deus fez naquele, vai fazer. Mas por que fez na vida dele, pastor, e não na minha? Talvez porque ele, irmãos, ele mergulhou de cabeça no processo. E talvez, e por isso ele está avançado. Ele está desfrutando de coisas gloriosas de Deus, porque ele já entrou no processo. Talvez você ainda não desfruta das bênçãos que Deus tem para a tua vida, porque você está retardando assumir esse processo. Vou falar uma coisa para você entender mais ou menos. O relacionamento de nós com Deus é mais ou menos o seguinte, para você entender: Ele é o goleiro, nós somos o barro. Ele é o goleiro, você é o barro. O problema é que a gente quer ser o goleiro. A gente quer fazer o vaso, do jeito da gente. E Deus está olhando e falando: enquanto você não for barro, tem como eu fazer. O processo, a visão do processo é essa: Ele é o goleiro e eu sou o vaso. Os planos dele são melhores para mim, a vontade dele é melhor para mim, o modelo que ele tem para mim, para minha casa é melhor. Eu posso ter boas ideias, mas ele tem o melhor. Ele tem o melhor. E enquanto você não entender isso e não abraçar isso, querido, você vai pelejar. Você vai dar 2 passos para frente e 2 para trás. É o que eu preguei outro dia na igreja. Enquanto você não assumir o processo, é cama estreita, irmão. É cobertor curto. Alguém já dormiu com cobertor curto? Cobre um lado, descobre o outro. É cama estreita. Joga o braço, falta a perna. Por quê? Porque o homem por si, ele não consegue atender todas as demandas que ele tem. Existem demandas que, por mais bom trabalhador e honesto que você seja, você não vai suprir nem para você, nem para sua esposa e nem para os seus filhos. Não, existem coisas que é só a vida com Deus, a entrega a Deus, o Deus operando lá em casa, o Deus agindo no casamento, o Deus agindo nas suas finanças, é que vai tratar e trabalhar aquilo que você tem dificuldade. O terceiro tópico da mensagem diz o seguinte: exercer o propósito de forma plena, dando o melhor de si para o propósito. O texto da Bíblia que nós acabamos de ler mostra um modelo de pai, um homem de honra. Irmão, é um pai admirado pelos filhos, é um pai que soube administrar os seus recursos, é um pai que soube deixar coisas para os filhos, é um pai cuidadoso, é um pai que corrige, é um pai que dá oportunidades, é um
que é mostrado no texto bíblico, que ele exerce um tão melhor de si para um propósito. Escute isso. Não viva de qualquer jeito. Não leve o teu casamento de qualquer jeito, cumprindo apenas obrigações. Irmãos, eu não sou um pastor pronto, um homem pronto. Eu comecei cedo na obra. Tinha muito conhecimento de fazenda. Eu vim uma vida difícil. Mas Deus está me ensinando. Deus está me preparando. E Deus foi me preparando na caminhada. Obviamente que a cabeça que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha há 20 anos atrás, quando eu comecei o pastorado. Eu tive que aprender sofrendo. Tive que aprender correndo atrás, aprendendo com pessoas que Deus me ensinou, colocou pessoas maravilhosas do meu lado, que têm me ensinado muito e ajudado também. Mas eu quero falar uma coisa para você. Talvez você seja como eu em outras áreas. Talvez você é uma pessoa que vem de baixo, tem muitas oportunidades, que tem um passado difícil. Mas isso não significa que você vai terminar a sua vida desse jeito. Está entendendo, irmãos? Você pode começar com dificuldade, mas você não precisa terminar com dificuldade. Você pode ter começado sem ninguém acreditar, mas você não precisa terminar com desacreditar. Você pode começar sem alcançar, mas você não precisa terminar a tua vida sem agregar coisas, não. Se permita ao crescimento. Se permita a mudança. Eu não tinha, mas você vai ter no nome de Jesus. Eu não era, mas você vai ser no nome de Jesus. Eu não sabia, mas Deus vai te instruir para você saber no nome de Jesus. Exerça o propósito de Deus de forma plena. Não deixa Satanás entrar aqui dentro e achar que está bom desse jeito, e achar que você vai receber assim. Não, Deus tem algo melhor e maior para você viver a tua vida. Dê o melhor de si para o propósito. O tópico 3 diz, mostra um modelo de um pai e um homem de honra. E o texto e a passagem é em cima desse homem. Ou seja, o processo que eu prego nessa noite aqui, é necessário que você esteja debaixo de bênção e de honra. Se alinhe com Deus. Não abra mão de ser um marido de honra, de ser um pai de honra, de ser um cristão de honra. Quem sabe você não era, mas hoje você é. Hoje você é a carta viva de Deus. Hoje você serve na serva de Deus. Você tem um Deus do teu lado, e esse Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Esse Deus não quer ver o seu nome aí em qualquer conversa. Esse Deus não quer ver você se contentando com pouca coisa, não. Deus não te trouxe aqui para ficar do mesmo jeito. Deus te trouxe aqui para viver um processo de mudança, processo de crescimento. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para sua casa, vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para a sua vida, no nome de Jesus. O tópico 4, irmãos, entenda o momento do processo. Cada processo, ele é feito, tem dia que é dia de paz, tem dia que é dia de guerra, tem dias que é dia de desfrutar, tem dia que é dia de correr atrás das coisas, tem dia que é dia, irmão, de fazer o que você nunca fez, retomar coisas que você nunca tomou. Quem sabe você precisa retomar um curso, um estudo, você precisa evoluir, a vida está mudando e você parou no tempo. Entenda o momento do processo. Escute isso, há 10 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Você evoluiu? Ou você continua do mesmo jeito? Irmão, o processo está andando e você está do mesmo jeito? Não, você tem que acompanhar o andamento do processo. E nessa parábola mostra um momento do processo que é um momento importante e determinante. Há momentos que são pontuais na vida da gente. E se você não fizer, você paga preço. Escute isso. Há momentos que acontecem e depois vem de novo.
Mas existem momentos que são pontuais. E se você fizer, você é abençoado e muda a sua vida. Mas se você não fizer, você paga preço. Entenda o momento do processo, quando chega a hora de soltar, largar. Mas lembra, o processo é mudança, é doloroso, é confrontante. E existem algumas coisas que Deus quer levar você a viver, mas para você viver, você vai ter que soltar algumas coisas que é difícil de soltar. Por exemplo, esse pai, ele tinha 2 filhos, ele cuidava bem, eles tinham empregado à disposição, casa boa, herança. Um dia o mais novo chegou e falou: pai, eu quero ir embora. Irmão, você acha que foi fácil para esse pai? Talvez passou muita coisa pela cabeça dele. O que eu fiz de errado? O que eu errei? Fiz alguma coisa? Alguém falou: pai, eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida, dá o meu dinheiro e eu quero ir. Talvez o pai sabia que ele era inexperiente, imaturo, mas filho, você tem tudo aqui, para quê? Pai, eu quero. Irmãos, eu acredito que contrariado, eu acredito que sem entender, eu acredito que o coração ferido. Quem tem filhos que moram longe sabe disso. A gente não sabe o que eles fazem longe da gente. Eu acredito que dentro de tudo isso, mas só que tem uma coisa: o pai segurou ele. O que o pai fez? Soltou. Duro. Terrível. Nem todos têm o mesmo modelo de vida igual a nós. Ninguém vai ter uma vida idêntica da gente. Cada um tem a sua. Cada um tem suas escolhas. Cada um paga o seu preço. Por isso existem pessoas que Deus vai tratar de forma diferente de você. Que jeito que Deus te tratou? Irmão, talvez Deus vai tratar a tua esposa. Escute, por favor. Talvez Deus vai tratar o seu marido. E talvez Deus vai tratar aquele seu filho de uma forma muito diferente do qual você é tratado ou você acha que deve tratar. Talvez é diferente a forma que Deus vai tratar. É por isso que você tem que às vezes soltar, para que Deus trate do jeito dele. Seu emprego, uma empresa, um sócio. Em determinado momento vai ser preciso você liberar algumas coisas. Vou falar uma coisa para você: eu tenho uma vida com Deus e eu nunca tive dificuldade com fé, irmãos. Isso é uma coisa que eu, na minha vida, sempre exerci de forma plena, foi a questão da fé na minha vida. Deus já me pediu coisas e desafios tremendos, coisas que não dava para fazer: a compra desses terrenos, construção de igreja, tantas coisas na minha vida pessoal. Vim morar aqui, enfrentar desafios, abrir mão de emprego, de estabilidade, enfim, uma série de situações. Mas eu vou falar uma coisa para você: existem coisas que Deus pede para você liberar. Não é para a morte, não é para vergonha, mas para um propósito maior. Hoje eu entendo que Deus pedia e falava para minha esposa: ó, nós vamos fazer isso. Você está louco, mas nós estamos juntos. E não me impedia. Hoje nós entendemos, é com um propósito maior. Pastor, não, mas tem parâmetro bíblico, isso, que loucura é essa? Não, é o que mais tem na Bíblia. Por exemplo, o José do Egito. Da onde que ele saiu? Da família dele. Ele saiu com o quê? Com passaporte, com festa? Mandado embora pelos irmãos. Patrão dinheiro, os irmãos queriam matar ele. Ele foi para o Egito. No Egito ele termina como governador, mas ele chega lá como escravo. José, Deus tirou ele de perto da sua família para uma grande obra. O José depois foi usado por Deus para salvar a fome do mundo. Talvez essa cena que aconteceu com José esteja acontecendo na sua vida em alguma área, mas você ainda não entende. Mas Deus fala para você: lembra de José? Imagina a cabeça de José quando os irmãos dele tentavam dar um filho. Olha para essa pessoa e fala: lembra de José? Outro
no deserto. Davi ele foi ungido rei de Israel por Samuel. Mas tinha um rei, que era Saul, que estava no posto de monarquia. Só pode um rei assumir quando o outro morre. Davi tem a unção, mas tem alguém no trono. Ele só pode assumir depois que Deus recolher aquele que está no trono. O problema é que o cara que está no trono, que é Saul, ele fica sabendo que Davi tem a unção. Quero ver se ele vai sentar. Vou fazer um exército para matar ele. Matar ele, acabou. E que o Davi faz para não morrer? Sai da casa do pai dele e vai para o deserto. Lá não tinha conforto, não tinha comida à vontade, não tinha água, não tinha roupa, não tinha shopping, não tinha sorveteria, não tinha lanche. Ali ele conheceu pessoas endividadas, gente que estava no deserto fugindo de morte, gente que tinha aprontado na vida. Esses foram os amigos dele. E lá no deserto ele aprende a viver com pouca água, pouca comida, pouco conforto. E ele se juntou àqueles homens, ele se transformou líder deles, e eles começaram ali a aprender a se defender. 10 anos no deserto. Na verdade, o deserto foi uma faculdade maravilhosa para ele. Porque quando acaba os 10 anos, ele deixa de ser um menino para ser um rei estrategista em guerras e vitórias. Ele domina agora os piores lugares, as piores situações. O deserto não matou Davi, mas fez ele amadurecer, fez ele deixar de ser um menino que cuidava de ovelha para ser um líder, para ser um guerreiro, para ser um vitorioso. Talvez você ou alguém da tua casa ou um filho teu, Deus vai ter que levar para o deserto, mas não para matar ele, para fazer ele deixar de ser um menino, menina, para virar um homem, uma mulher, um chefe de família, uma dona de casa, alguém que lá na frente Deus vai usar a vida dele. Mas sem o deserto não tem como. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, o Davi foi para o deserto. Fala para ele, vai entendendo o negócio, capitão. Outro, Moisés estava no Egito, saiu uma briga lá, ele entrou no meio da briga, matou um cara. O pessoal queria matar ele. Teve que fugir para Midian. Aí Midian, o cara que cresceu no palácio, agora está em Midian. Lá ele se casa, tem uma vida simples, humilde. Não, parecia um fim. Mas lá em Midian, num dia normal e natural, Deus visita Moisés lá em Midian. Moisés é uma revelação tremenda de Deus. A vida de Moisés está sendo mudada. Um homem que achava que não tinha mais possibilidade de voltar em nada, Deus leva ele para Midian, não para a morte, mas para ter um encontro com Deus lá na sarça. Escute isso. Tem gente que para ter um encontro com Deus vai ter que sair do Egito e ir para Midian. Mas um dia vai voltar. E quando voltar, vai voltar com uma mensagem poderosa de Deus. Fala para ele, Midian de vez em quando é bom. Outro, o povo de Israel sai do Egito, vai para Israel, passa rei, entra rei. Eles vem outra geração que não conhece Deus. Vem uma geração após eles que não tem muito reverência com Deus. Deus olha e viu um povo desviado. Deus falou, vou ter que executar um processo. Deus leva eles para a Babilônia. 70 anos na Babilônia. A nação vai para lá. E lá na Babilônia, quando eles voltam para Israel 70 anos depois, aí nasce a religião dos judeus. A religião dos judeus é aqueles que adoram o único Deus. Israel aprendeu que só o Senhor é Deus, mas tiveram que passar pela Babilônia. Lá na Babilônia, serem lapidados. Outro que também no processo
quando nasce, Herodes queria matar as crianças, porque havia notícia que o reino judeu tinha nascido. E que Deus fala para José e Maria: sai daqui, vai para onde? Para o Egito, para poupar a vida do menino. Eles ficam 3 anos. Depois de 3 anos, Herodes morre. Agora pode voltar. Há um tempo para os céus. Há um tempo necessário. Abraão, ele vivia com a casa do pai dele lá, mas Deus, ele tinha algo especial para a vida de Abraão. E o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua casa, parentela. Aí não dá. Aí tem muita coisa que não é de mim. As estruturas aí estão contaminadas. Eu preciso te ensinar algumas coisas, precisa viver algumas coisas. Querida igreja, vai ter um momento que você vai sair de cena, para que o Todo-Poderoso entre na cena. Há momentos e há situações que você vai ter que sair de cena. O seu eu vai ter que sair de cena. A sua vontade vai ter que sair de cena. O teu raciocínio, a tua inteligência, a tua capacidade de resolver problemas, de assumir risco, vai ter que sair de cena. Para que Deus entre na cena. Talvez o teu casamento está capengando, porque você fala uma coisa, ela ou ele fala outra. Quem sabe chegou a hora do eu sair de cena do seu casamento, para que a vontade de Deus entre. Quem sabe o relacionamento com os teus filhos, você não deve ser melhor que o pai da parábola, você não deve talvez dar mais do que o pai dava, mas nós temos um exemplo aqui de um pai zeloso, amoroso, e que dava tudo, e mesmo tendo tudo, o filho deu trabalho. Quem sabe por mais que você faz, é uma palavra do altar agora, é consolo para você. O problema não é você. O problema é que um pai mais preparado que a gente, o filho fez uma escolha. O problema são as escolhas. É você. As escolhas. As escolhas. A gente sofre, mas é escolha. Mas nesse momento, é necessário que você entenda que você está saindo de cena, mas o Todo-Poderoso está entrando na cena. Quinto tópico. Libere. Ainda que com lágrima nos olhos, libere as estruturas que tiver que liberar. Fique em paz. Deus estará presente no processo. Vai ser forte. O pai liberou o filho e foi viver. Onde que ele caiu? Na comida dos porcos. A comida dos porcos, a lavagem, fez um benefício enorme para o filho próprio. Escute isso. Às vezes não é a nossa mesa que vai curar, vai ser a mesa de Deus. Às vezes ele vai ter que sair da sua mesa para ir na mesa de Deus. O pai jamais serviria aquela comida para o filho, mas Deus teve que servir. Quando se assenta na mesa de Deus, a pessoa sai transformada. A pessoa sai transformada. A comida dos porcos fez o maior benefício da vida daquele menino do que os banquetes que o pai dele dava. Às vezes, todas as possibilidades que nós damos em determinado momento não é o que ele precisa. Não é o que a esposa precisa, o que o marido precisa, o que o filho precisa. Às vezes naquele momento o que ele precisa é da mesa de Deus. O pai não serviria aquela comida do filho, mas Deus serviu. E a mesa de Deus fez um benefício tremendo para aquele menino. E eu termino essa mensagem com o último tópico. Eu queria que você abrisse a sua mão para o altar. Você que está em casa também.
Eu termino a mensagem com um aviso de Deus, com um aviso do céu para você hoje. Prepara a festa. Prepara a festa. Prepara a festa. Pois o final do processo será glorioso em nome do Senhor Jesus. Será glorioso. Fecha a mão. O tema da mensagem de hoje é que você possa, em nome de Jesus, seguir o processo na direção de Deus. Se Deus pede, faça. Se Deus te ensina, faça. Se Deus tem algo para você, faça. Não fuja do processo. Não fuja da mudança. Não fuja dos acertos. Não fuja do alinhamento. Agora, qual que é o problema? O problema é que nós sabemos que isso é certo. Nós sabemos que é verdadeiro. Mas a gente quer começar pelas coisas. Pastor, então meu problema está nisso, eu vou fazer isso. Não. As coisas com Deus é diferente. Sabe aonde que você consegue viver o processo? Senão você não consegue. Escute isso. De você mesmo você não consegue. De você mesmo não consegue. Você só consegue viver o processo de Deus quando você investe no seu relacionamento com Jesus. Aí você solta o que você tem que soltar. Aí você passa pelo deserto igual Davi. Aí você sai como Abraão e vai. Por quê, irmãos? Quando você se aprofunda com Jesus, escute isso. Quando você obedece, quando você faz o que Ele pede, quando você louva, adora, serve, sabe o que acontece? O problema, Ele não deixa de existir, mas Ele faz isso aqui, ó. Diminui. Existe. E a sua força, a bênção, você faz isso, ó. Jesus, foi o próprio Jesus que ensinou essa palavra. Busca Ele. Ele vai representar o processo todos os dias. Todo dia está aí o processo. Você tem o pecado e o não pecado. O que você escolhe? Você tem obedecer a Deus e não obedecer. O que você escolhe? Você tem uma pessoa melhor e pior. O que você escolhe? Você pode continuar do mesmo jeito, ou ter uma vida de excelência. O que você escolhe? Você escolhe os lugares que você vai. Você escolhe as coisas que entram na sua casa. Você escolhe as decisões, irmãos. Os outros você não muda, mas você muda você. Você muda você. Você muda. O processo não é um evento. É um dia a dia. É um momento. É uma busca. É Deus te dirigindo. É a direção de Deus. E quando você faz isso, o Senhor te abençoa em nome de Jesus. Deixa